Bom dia, bom dia, bom dia! Doce, amado Espírito Santo de Deus, faz morada em mim, Senhor, faz morada em meu coração. Segundou por aí e na segunda-feira é dia do nosso maravilhoso, nosso inegociável, o pão. O pão, antes do cafezinho, antes de treinar, trabalhar, antes de estudar. Eu não sei como é a sua rotina diária, eu sei como é a minha, mas antes de qualquer coisa, o meu primeiro inegociável é o pão. O pão antes do pão. E o pão antes do pão, agora no mês de setembro, vai fazer 5 anos que nós estamos servindo na mesa. E que honra, que privilégio é servir a mesa do Abba, servir a mesa do Rei. E hoje eu quero liberar a terceira parte dessa série que eu estou pregando, e é a terceira vez que eu vou dizer isso. Eu estou pregando com muito temor e tremor, porque eu acredito fielmente na lei da semeadura. Eu acredito que tudo que o homem planta, isso ele colhe. E o texto áureo para a gente começar é Gálatas, capítulo de número 6, versos 7, versos 8, que diz assim: não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também ceifará. Eita! Então, não se engane, isso que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne, colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Eu quero ler o 9 também com você, que diz assim: e não vos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. A parte B desse versículo tá tremenda, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Amém? Bem-vinda a essa série Colhendo os Frutos do Passado. E aí, como é que vai ser a sua colheita? Você está preparado, homem? Você está preparada, mulher, para colher tudo aquilo que você plantou? Tudo aquilo que você plantou, sim ou não? Você está preparada, sim ou não, para colher tudo aquilo que você plantou? Ei, a sua colheita lhe dará o quê? Felicidades, honra, exaltação, ou você vai ter que passar pela colheita por nome humilhação. Eu sempre gosto de começar essa série com aquela frase que muitos dizem que é clichê, mas para mim é como se fosse um provérbios. É a frase que diz o seguinte: o plantio é opcional. Você colhe, você planta se quiser. Você planta amor, paz, guerra. Você planta o que você quiser. O plantio, ele é opcional. Já a colheita, querido, a colheita é obrigatória. Mas eu quero te dizer algo, crente. Ei, crente, Deus não vai liberar para sua vida, para minha vida, sementes que você não plantou. Não adianta. Deus não libera sementes que você não plantou. A prova disso é Gálatas 6. Gálatas 6 nos prova fielmente que Deus, que os céus jamais, nem o universo, jamais vai te emanar aquilo que você não plantou. Então fique tranquilo, se você fez um bom plantio, você terá excelentes colheitas. Se você não fez, você vai ter que passar essa vergonha no débito ou no crédito, mas você vai ter que passar pelo princípio por nome colheita. Hoje eu quero falar, no primeiro episódio eu falei
de Abigail, no segundo eu falei de Ruth, e hoje eu quero falar de um homem, eu quero falar de um homem que teve um acréscimo de 15 anos da sua vida, porque tinha boas sementes. Ele tinha sementes de integridade, de fidelidade, de gratidão, de agradar a Deus. O texto fala sobre isso. Hoje eu quero falar de quem? Do rei Ezequias. O rei Ezequias se encontra em 2 Crônicas, capítulo de número 20. Deixa eu te dar um spoilerzinho sobre essa história. O rei Ezequias foi um monarca. Quem ele era? Era um monarca do rei de Judá. Ele era conhecido por suas reformas religiosas. Ele destruiu ali os templos de Baal. Então ele era reconhecido pelas suas reformas religiosas e militares e por sua notável cura, aquela doença mortal que ele estava. Ezequias era celebrado, por quê? Pela sua fé em Deus e por sua dedicação em restaurar a adoração de Javé, removendo altares pagãos e restaurando as práticas religiosas conforme o costume de Moisés. Bem, eu creio que você conhece a história de Ezequias. Ezequias agora veio a ficar doente. Era uma doença para a morte. Ele estava com as suas vísceras para fora. Segundo alguns estudiosos que eu estudei, que eu fui pesquisar, era como se fosse um câncer hoje. E aquele câncer já estava assim, numa fase terminal. Aquele tumor já estava saindo para fora. E agora o profeta Isaías, filho de Amós, vai visitar Ezequias. 2 Crônicas, capítulo de número 2, versos 20, diz isso. E ele estava doente e ele estava ali à beira da morte. E o profeta vai visitar ele e diz para ele: prepara a tua casa, põe tua casa em ordem. Era um homem que servia a Deus, que derrubou altares de Baal. Era um homem íntegro, justo e que agradava e fazia a obra de Deus. Só que ele tinha um problema. A casa dele estava em ordem, ele não estava arrumando a casa dele. A casa dele precisava de um ajuste. Então o Senhor levou Isaías só para dizer: Ezequias, arruma a tua casa. Coloca, meu filho, tua casa em ordem, porque você vai morrer e você não vai viver. E aí o profeta fala isso e agora vira as costas e vai embora. Quando ele está no pátio, ele tem que voltar. Por quê? Porque havia várias sementes na vida daquele homem. Havia várias sementes que ele semeou, entre elas a semente por nome oração. E havia na vida daquele homem uma semente por nome oração. E ele começou, quando o profeta falou isso, ele começou a orar e a chorar e a dizer: Senhor, lembra-te de mim, que andei com integridade, com fidelidade, fiz o que era bom aos seus olhos. E começou a chorar muitíssimo. Quando ele começou a chorar, quando ele fez isso, o que acontece? O Senhor agora manda que Isaías vai até ele e conte uma nova história, que vá até ele e diz: o Senhor, mais uma semente da oração, o Senhor ouviu a tua oração e acrescentará a você 15 anos a mais. Bem, eu creio que você conhece toda essa história do rei Ezequias. E ele foi curado, pediu um sinal para Deus, o Senhor deu, enfim. Hoje eu quero falar de algumas coisas preciosíssimas que eu aprendo com o rei Ezequias sobre plantio e colheita, coisas que eu aprendo. Você observa, se você estiver com a Bíblia aberta, você vai observar o verso de número 3, que é aquilo que eu falei. Ele diz: lembra-te, Senhor, que tenho te servido. Ele era um homem que servia ao Senhor. E ele diz que servia com fidelidade. Te sirvo com fidelidade, com devoção sincera. Ezequias tinha nada mais, nada menos do que duas sementes poderosas. A semente da
fidelidade. Você é fiel a Deus? Você é fiel ao seu pastor? Ei, você é fiel às pessoas que confiam em você? Ele tinha fidelidade a Deus e ele vivia uma vida de devoção sincera. Ele diz: tenho feito o que tu aprovas. Ele chegou diante do trono para orar com 3 sementes maravilhosas. E eu gosto de dizer, e eu já disse nessa série, que os céus não estavam com os olhos fechados e nem com os ouvidos tampados quando você semeou aquela semente. Ei, qual semente que você semeou? Qual foi a semente que você semeou para Deus? Os céus nunca estão com os olhos tapados, fechados, nem com os seus ouvidos tapados para a sua semente. Ele agora falou para o Senhor da sua semente: eu fui íntegro, eu fui fiel, eu andei com fidelidade, eu fiz sim o que aprovava a sua vontade. Começou a chorar, o céu se moveu, as sementes que Ezequias tinha plantado no mundo espiritual, ela floresceu. E o Senhor agora manda Isaías ir lá e dizer 15 anos a mais por conta da sua colheita. Deixa eu te liberar aqui algumas pérolas preciosas. Olha só a pérola que o Senhor me deu. Sementes boas são as que você não come. Ei, semente não foi feita para comer, semente não foi feita para guardar. Sementes boas não são as que você come ou guarda. Sementes boas são as que você enterra. Quando você enterra uma semente, ela morre. Depois que ela morre, ela nasce. Depois que ela nasce, ela germina. E depois ela começa a crescer. E no tempo certo, ela dá 30, 60 ou 100 por 1. Então, sementes boas não são as que você guarda, não são as que você come, e sim as que você enterra. Deixa eu te dar exemplos de sementes que você enterra. Sementes por nome orações. Ei, Ezequias tinha semente por nome oração. E ele usou essa semente ao seu favor. Então, exemplos de sementes que você enterra. Sementes de oração, como a de Ezequias, como do rei Ezequias, sementes de ofertas, de generosidade que você semeia, que você oferta na sua igreja, na vida de um irmão, na vida de algum vizinho que está precisando, na vida de uma pessoa que você está passando aí fora. Eu não estou falando para você olhar para uma pessoa, ficar com dó e já semear na vida dela. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando de você buscar o discernimento, a sabedoria de Deus e semear naquelas pessoas que o Senhor colocar no seu coração para semear. Então, sementes boas são aquelas que você enterra ofertando, sendo generosa, renunciando. Quantas sementes nós temos por nome renúncia? Ei, nós que somos casados, nós renunciamos todos os dias. Nós que somos mães, somos pais, temos a semente por nome renúncia. Quem nunca deixou de comer uma coisa para guardar para o filho? Quem nunca deixou de comprar alguma coisa para si, para comprar para o filho? Quem nunca, muitas vezes, chorou em secreto para que o seu filho não visse? Quem nunca foi fazer algo para o marido porque isso ia agradar o seu cônjuge, mesmo assim, não muitas vezes nos agradando. Então, sementes boas são sementes que nós enterramos. Acredite, querido, a semeadura é uma lei divina e infalível. Assim como eu estou com essa caneta de flor, se eu fizer isso aqui, ó, ela vai cair, é lei da gravidade, nada muda isso. Só Deus, se Ele quiser. Assim é a semeadura, é uma lei infalível. Deus, escute isso. Finalizando essa mensagem, essa reflexão de hoje, Deus não vai
prosperar uma semente que você não plantou. Mas tome muito cuidado. Tome muito cuidado com o que você tem plantado. Cuidado com as suas palavras. Ei, Deus não vai multiplicar as sementes que você não plantou. Deus não vai multiplicar porque não existe. Mas tome cuidado com a semente que você está plantando. Cuidado, principalmente com as suas palavras. Observe o que fala, o que sai da sua boca. Observe o que você fala. Pois palavras também são sementes. E como são? Palavras são sementes. Palavras têm presença. Palavras são sementes. A Bíblia nos alerta lá em Mateus, capítulo de número 12, que toda palavra frívola, palavra desnecessária, que toda palavra frívola que eu proferi, que você proferir perante os homens, vós terão que dar conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras você será justificado, ou pelas suas palavras você pode ser condenado. Então, cuidado com as suas sementes. A série é colhendo os frutos do passado. Então, cuidado, querida. O passado você não pode mudar. Cuidado, querido. O passado ficou no passado. Você vai colher, mas ficou no passado. Mas o dia chamado hoje, você precisa observar e escolher as sementes que você está lançando na sua casa, na vida espiritual, na sua igreja, aonde você vive. Amém? Cuidado, principalmente com as suas palavras. Beijos em seu coração e até segunda-feira com o nosso precioso e maravilhoso pão. O pão que desceu do céu, o pão antes do pão.